Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para a gente continuar falando sobre o nosso personagem. Vocês lembram quem é? Noé. Então vamos voltar um pouquinho e relembrar o que nós falamos na semana passada. Bom, Noé era um homem que vivia há muitos e muitos anos atrás, em um tempo onde as pessoas estavam muito desobedientes. Elas eram muito perversas, muito malvadas, e elas só queriam fazer a sua própria vontade. E a vontade delas era contrária à vontade do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor se entristeceu com o ser humano. O Senhor, ele ficou muito furioso. Então, ele decidiu acabar com tudo o que ele fez, inclusive com os seres humanos. Mas tinha um homem chamado Noé que era diferente. Noé, ele era bom aos olhos do Senhor, ele andava com a verdade. Noé, ele era obediente. E o que o Senhor fez? Chamou a Noé e disse assim: Noé, eu vou terminar com tudo, mas eu quero que você construa um grande barco. E foi ensinando a Noé tudo o que ele tinha que fazer. E durante 120 anos, Noé foi falando para aquele povo desobediente: se convertam, voltem ao Senhor, se arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos, porque o Senhor irá destruir tudo. Mas aquele povo era muito teimoso, não deu ouvidos para Noé. E o que aconteceu? O tempo passou e mais de 100 anos se passaram e nada mudou. O povo continuou fazendo a sua própria vontade. Quando chegou o tempo determinado pelo Senhor, Deus disse a Noé: a arca já estava pronta e ele mandou que ele preparasse a arca com tudo e fez vir de vários lugares os animais em que ele tinha escolhido. E Noé colocou eles para dentro da arca e eles entraram em pares, macho e fêmea, lembram? E calmamente entraram no barco, no grande barco. Entrou também Noé e a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. Não foi? Então, o Senhor, depois que eles entraram, selou, fechou a arca por dentro. E daí a gente vai continuar a nossa história. Na palavra, no livro de Gênesis, no capítulo 7 e no versículo 12, diz assim: e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites chovendo, crianças, é muita coisa. E a palavra também nos diz que abriram-se as janelas dos céus e saía águas também debaixo dos abismos, além da chuva, por 40 dias e 40 noites. Foi muita água, crianças. Vocês veem aqui no desenho, olha, quando Noé construiu a arca,
Ele construiu a arca sobre o chão, sobre a terra seca. E quando passou o tempo de 40 dias e 40 noites, olha como ficou a arca. Ela saiu daquele lugar e foi flutuando sobre a arca. A terra virou um grande mar. A água cobriu até a montanha mais alta do planeta. E a palavra também nos diz que ninguém sobreviveu. Nenhum daqueles desobedientes, nenhum homem sobreviveu e nenhum animal que estivesse fora da arca. Então, pensem, foi muita água, não foi, gente? Meu Deus, não foi fácil a vida deles dentro dessa arca por 40 dias e 40 noites sem eles saberem quando iria terminar. Mas, após esse tempo, o Senhor lembrou de Noé e da sua família que estavam na arca e fez soprar um grande vento e as águas pararam, recuaram, começou a se secar. Mas pensem que foi do dia para a noite que a água baixou? Não, demorou muito tempo para isso acontecer, crianças. E eles tiveram que permanecer ali durante aquele tempo. O que será que eles faziam dentro da arca? Vocês já pararam para pensar? O tempo passou e Noé decidiu soltar um corvo. Vocês sabem o que é um corvo? Corvo é um pássaro preto grande. Ele soltou esse corvo com a esperança de que o corvo encontrasse terra seca. O corvo voava e voltava, voava e voltava. Ele não tinha onde pousar. Tá certo. Depois de um tempo, Noé esperou e soltou uma pombinha. Vocês conhecem a pombinha, né? Aquele pássaro gordinho. Soltou a pombinha. Depois de um tempo, a pombinha volta. Não encontrou repouso. Mais um tempo, Noé soltou a pombinha a segunda vez. E a pombinha depois volta com uma folhinha no bico. E isso era um sinal de que as águas já tinham baixado e ela conseguiu encontrar uma árvore. Então, o que Noé fez? Esperou mais uns dias e soltou a pombinha pela terceira vez. Sabe o que aconteceu? A pombinha não voltou. Não. A pombinha encontrou abrigo, encontrou lugar para repousar, deve ter encontrado comidinha. E isso era um maravilhoso sinal de que as águas tinham baixado mais. Então, eles só tinham que esperar. Mas não foi tão rápido assim. Eles tiveram que esperar. E sabem quanto tempo Noé, os animais e a sua família ficaram na arca, crianças? Ai, por um ano. Um ano dentro da arca. Até que teve um dia que o Senhor falou assim: Noé, pode sair. Imagina a alegria de todo mundo e dos animais também, né? Olha os animais saindo tão felizes da arca. Saíram os animais, Noé e a sua família. Glória a Deus. Depois de tanto tempo, crianças, então nós podemos ver
que as coisas elas não duram para sempre. Noé ficou 1 ano dentro da arca. E na nossa vida, às vezes, acontecem coisas que não são agradáveis, né? Situações que deixam a gente triste, como às vezes o papai ou a mamãe fica sem trabalho e passa por situações, né, difíceis dentro de casa. Às vezes falta alguma coisa pra gente, a situação fica mais complicada. Às vezes a gente fica doente, papai, a mamãe, irmão, alguém da família passa por doença, às vezes tem que ficar internado no hospital, nosso coraçãozinho fica triste, às vezes a gente tem que ficar longe de alguém que a gente ama por algum motivo. Mas vocês reparem que não dura uma vida toda. Dura apenas um pedaço de tempo determinado por Deus para que se cumpra o plano do Senhor. Porque o Senhor, ele tem um plano para a minha vida, ele tem um plano para a vida de cada um de vocês, crianças. Então, quando estiver passando por algo difícil, que está demorando, podem confiar que, olha, não dura a vida toda. Uma hora vai passar e o Senhor vai dar solução, tá certo? Não se entristeçam. Agora, vocês reparem nessa foto aqui. Quando o Senhor colocou para dentro da arca, foi quem? Noé, sua família e os animais. O Senhor não poderia ter salvo só os homens? Não. Ele salvou também os animais. Olha, reparem que foi macho e fêmea, para que depois que eles saíssem da arca, eles tivessem filhotes e aí continuasse a espécie dos animais a se multiplicar pela terra. E até hoje a gente tem os bichinhos, né? Por quê? Porque o Senhor ama não só a nós, seres humanos, mas o Senhor ama as suas criaturinhas, o Senhor ama esses bichinhos. E Ele fez todos eles com muito amor, uma variedade de animais grandes, pequenos, coloridos, e eles são muito importantes na nossa vida. Então, a gente tem que amar e cuidar dos animais. Pensem, crianças, lá na arca, como era a vida de Noé e da sua família cuidando dos animais. Era muito barulho, barulhos diferentes. Eles tinham que alimentar, eles tinham que limpar a sujeira. Pense se eles não tivessem amor pelos animais. Eles teriam cuidado? E o Senhor também conhece o coração do homem, né? Sabe quando o homem não faz as coisas com amor. Então, nada de ficar maltratando os animais. Isso entristece muito o coração do Senhor. Ele ama tanto a nós quanto os seus bichinhos, viu? E vocês sabem me dizer quem era o comandante, quem era o capitão daquele barco? Noé? Não. O comandante daquela grande embarcação era o Senhor. O Senhor comandava o ar, o Senhor comandava as águas, o Senhor comandava o barco. E Noé, ele só fazia obedecer. Esse vovozinho de 600 anos, lembram? Ele obedecia a tudo o que o Senhor mandava, até
até no final, quando, depois de 1 ano, as águas baixaram. Eles deviam de estar doidos, né, crianças, para sair da arca, os animais saírem voando e eles saírem correndo, pisar no chão. Eles deviam de estar doidos para sair. Eles viram que as águas tinham baixado, mas Noé esperou a ordem do Senhor para poder sair. E o que isso nos ensina? Que nós também temos que obedecer. E quem é o comandante da sua vida, do seu barquinho? Hein, crianças? É o papai e a mamãe. O papai e a mamãe é que mandam nas crianças, mandam nos seus filhos, que comandam a vida. É muito chato, às vezes, né, crianças receber ordens, às vezes não poder fazer muitas coisas, mas o papai e a mamãe colocam limites, dizem não para vocês. Por quê? Porque eles amam, porque eles sabem dos perigos, protegem vocês. Então, porque tem muita criança que quer fazer a sua vontade. Vocês são assim? Não, né? Temos que obedecer tudo aquilo que os pais mandam a gente fazer. Porque obedecendo aos seus pais, vocês também estarão obedecendo ao Senhor. E vocês reparem quanto tempo que eles ficaram dentro do barco? 1 ano. E eles tiveram que esperar esse tempo todo para aquilo tudo que aconteceu terminasse. E o que eu vejo hoje é que tem muita criança que não sabe esperar. Vocês conhecem crianças assim? Que não sabe esperar nem o ônibus chegar. Se pede comida, não sabe esperar a comida chegar em casa. Fica ansioso, mas eu quero. Se a gente fala que vai fazer um passeio, a criança fica no relógio. Não tem paciência. Vocês são assim, crianças? Peraí. Calma. Respira. Pode ser assim, não. O Senhor nos ensina que a gente tem que lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade. Porque para tudo tem um tempo. A gente tem que saber esperar. Tá certo? Então, nada de ficar nervoso, nada de ficar ansioso. Espera a hora em que vai acontecer. Aproveitem a infância de vocês, porque ser criança é muito bom. Vocês brinquem, vocês estudem, vocês aproveitem, porque ser criança passa rápido. E quando for ver, vocês já vão ser grandes e não aproveitaram nada. Então aproveitem com muita calma e obedecendo ao Senhor, tá certo? Então, vamos parar por aqui. E se Deus nos permitir, semana que vem a gente continua saber o que aconteceu quando Noé saiu do barco, da arca. Um beijo. Fiquem com Deus, crianças.